a voz anônima de face. Promove, anuncia, noticia, alegra e comove. A voz anônima de face deixa que cada ouvinte construa sua imagem e, através do que ela comunica, a voz anônima vai moldando suas faces. O objetivo da voz anônima de face é trazer ao ouvinte para a visão mais próxima da verdadeira face da voz anônima do rádio. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Cidade FM. Estamos aqui mais uma vez, vos falando Fiorella Agostini, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um programa Pensamento Livre. E na noite de hoje temos o prazer de ter conosco um locutor de um programa de uma audiência bastante suntuosa, que é também frequentador da Sociedade do Pensamento Livre, o Jânio Donizete Antunes. Eu sei que eu havia prometido aos ouvintes que nós faríamos nessa noite uma entrevista com o pessoal da Marcos Antônio Werneck, do Crença, não é? Que é Centro de Recuperação Nossa Senhora Aparecida de Lages. Mas houve uns problemas de saúde com o rapaz que iria substituí-lo na noite de hoje. Como o Crença está hoje com 40 internos, eles não podiam dispensar o Marcos para a entrevista desta noite. Então eu peço desculpa aos ouvintes, lembrando que esse compromisso está feito e posteriormente estaremos apresentando. E agradeço imensamente a disposição do Jânio, que eu já tinha falado anteriormente com o Jânio, porque a ideia é trazer pessoas de profissões diferentes para que a gente tenha uma noção, né? Assim como nós já trouxemos a Kari, a Josina, que falou do voluntariado, a Kari, que falou do vestuário infantil, né? Nós vamos trazendo assim pessoas com curiosidades, com vidas diferentes, com experiências diferentes do ponto de vista profissional, do ponto de vista de vida, para que a gente sinta aquela parte humana de cada ser no seu dia a dia, das dificuldades que encontra, né? Das alegrias que encontra também, por que não dizer, na trajetória de suas vidas. E o Jânio, na noite de hoje, vai cumprimentar os ouvintes e vai nos falar um pouco exatamente do seu trabalho, o trabalho que ele desenvolve há longos anos na Rádio 101 de Lages, né? Que é o programa Gauchão 101 e o programa Herdeiro das Coxilhas. Jânio, eu deixo o microfone à sua vontade, gostaria que você cumprimentasse os ouvintes e falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, ao longo da vida, até o momento que você teve esse contato com o microfone. Muito bem, boa noite, Léo, né? Boa noite ao nosso jovem da técnica e boa noite ao público da Rádio Cidade FM. É uma satisfação, primeiro de tudo, estar aqui conversando com o pessoal aqui em Otacílio Costa. E meu nome é Jânio Donizete Antunes, eu sou casado, eu tenho 57 anos, 3 filhos, 3 netos. E na minha trajetória de vida, eu comecei a trabalhar com 13 anos, no ramo de estofamentos. Trabalhei por 26 anos. E no ano de 81, a gente encontrou uma amizade com um rapaz que hoje mora em Otacílio Costa, o Getúlio Miquelin, deve ser funcionário da prefeitura, se eu não me engano. E o Getúlio Miquelin, a gente puxou uma amizade, ele trabalhava na rádio difusora na época. Naquela época havia saído um locutor que fazia um programa alternativo, que era o Dida, né? O falecido Dida, era bem famoso, bem conhecido, grande audiência lá na Rádio Difusora. E o Getúlio disse: Jânio, você é comunicativo, você é o rapaz do comércio, por que você não vai trabalhar com a gente lá? Aí eu fui lá, falei com a diretora, a Rita Baja, na época, da Rádio Difusora, e começamos um programa lá das 10 às 11 da noite. Na época, um horário ruim, uma barbaridade, né? Naquela época estourou a música sertaneja ali, Milionário José Rico, do Duque Dalvan, enfim, aquelas... Isso foi na década de 80. 80, pelo ano de 81, 82. Aí eu trabalhei por entre 6 e 8 anos na Rádio Difusora, entre ida e vinda, né? Depois eu parei com o rádio e parei também com o ramo de estofamento. Aí eu fui trabalhar numa empresa na área industrial, uma fábrica de tubete, igual a Tubipel, que tem aqui em Otacílio Costa, que inclusive é de um cunhado meu, né? Fui trabalhar com tubete e em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar como vigilante. E quando eu fui trabalhar como vigilante, eu encontrei um radialista, que hoje está no Oeste Catarinense. A gente era amigo, tinha trabalhado junto em outras oportunidades.
E ele falou para mim o seguinte: olha, eu estou indo gerenciar uma rádio aqui em Lages. A rádio difusora havia sido vendida e passou a ser rádio cidade na época, AM, né? E daí eu deixei meu nome à disposição, digo, olha, eu inclusive tenho tempo, né, se for necessário. Eu apresentava o programa Gaúcho e Sertanejo, e logo em seguida que a rádio foi inaugurada como Rádio Cidade dia 9 de novembro, se não me engano, dia 20 de novembro eu comecei um programa gaúcho lá, substituindo o gaiteiro famoso da Inácio, Célio Garcia. Sim. Que era ele o apresentador. Trabalhei ali por quase 2 anos, mas mirando, porque eu trabalhava de vigilante. Então no domingo eu vi um programa na FM, meu amigo Jean Michel, que trabalha com a gente na 101, fazia esse programa. E eu sempre pensava em que horário bom para vender, porque eu sempre trabalhei autônomo, né? Ou seja, você loca o horário, você aluga aquele horário e você paga um tanto determinado para a emissora e o resto é teu lucro, né? Uhum. E eu sempre pensando naquele horário. E conversei com a direção da emissora, mas eu era muito AM para a rádio FM. Não sabia usar a voz, coisa e tal, a vozinha era muito ruim, isso e aquilo, né? Então o nosso gerente comercial lá, que é o Robson, ele, de um certo modo, ele rejeitava. Mas aí havia uma pessoa que foi trabalhar, que eu incentivei a fazer o programa na Rádio Cidade. Hoje ainda encontrei com ele, é a Voz do Calçadão. Ele faz um plantão para uma farmácia lá no Calçadão. E esse rapaz era um cara, ele era músico, ele era uma pessoa assim, que quando dava aquele estralo ele ia para cima. E ele chegou e disse assim: tio Jânio, nós vamos trabalhar na 101 um dia. Ó, bati né, bati na tábua. Nós vamos trabalhar. E quando foi um dia ele disse assim: tio Jânio, hoje eu vou lá e esse cara vai ter que dar o horário, pelo menos para você. E foi e voltou, chegou buzinando, meu mais parceiro do mundo. Pegamos o horário, um horário para ele e um para mim. Na hora H ele desistiu. Na hora de começar ele desistiu. E eu peguei o horário de domingo, né, com 30 dias de teste, para fazer um teste. Mas eu era uma pessoa que vendia bem, né? E havia lá na época o saudoso Cristóvão Câmara, que havia sido meu sonoplasta na Rádio Difusora e era o produtor da 101, que na época era a nova 101 FM. Aí esse Cristóvão foi me talhando: olha, já você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu fui melhorando de um certo modo, né? Enfim, a voz continua a mesma, mas o sistema do programa mudou. Um dia eu parei, meu programa não estava dando certo, eu estava vendendo bem, eu estava tendo uma boa audiência, mas havia alguma coisa que não estava funcionando. Aí eu fiz a minha primeira introspecção. Eu parei e analisei, né? O que eu preciso fazer para melhorar meu programa. E me veio a lembrança de que quando eu comecei na Rádio Difusora, era 1 hora só, eu tinha vendido bastante comercial, porque eu conhecia muita gente, né? E eu lembro que no primeiro dia, assim, quando eu encerrei o programa, eu peguei e falei a seguinte frase: olha, pessoal, eu espero poder fazer daqui para frente um programa do jeito que eu quero e da maneira que o ouvinte goste. E aquele dia eu perguntei do que meu ouvinte não está gostando, e perguntei para algumas pessoas, né? E aí eu analisei como é que eu gostaria de fazer o programa, comecei a utilizar aquele formulário, o programa veio, cresceu, parei uma determinada época, passei para o horário da manhã. Fiquei no horário da manhã, hora fazendo apenas sonoplastia, hora apresentando o programa, até que surgiu a oportunidade de retornar. Eu fazia o programa Domingo Campeiro na época. E voltei fazendo o Gauchão 101, era o nome que eu queria utilizar, porque eu havia feito esse programa no sábado, não é mesmo 101, né? O Gauchão 101. Aí voltei em 2010, agora completa 14 anos, em novembro vai ser. É uma experiência já de longo tempo. Vai fazer 4 anos. Então, na realidade, o dia 2 de julho agora eu completo 14 anos que eu retornei, vão ser 16 anos, mas na 101 FM, fazendo tanto o Gauchão como esse Herdeiro das Coxilhas, né? Que a gente começou o Herdeiro agora há 1 ano atrás. É um programa que também está dando certo, né? A gente vem alinhavando, vem trabalhando, porque as coisas a gente tem que dar um tempo para que elas funcionem. E principalmente o programa de rádio, não é, Léo? Você tem que dar um tempo, porque até que você ache a fórmula e venha fazer com que o povo goste e venha participar contigo. Então, eu acho tremendamente enriquecedor, não é, a gente poder dividir com o ouvinte a trajetória das pessoas ao longo de suas carreiras, de suas vidas, né? Eu, quando anunciei os primeiros programas aqui de entrevistas, que a gente tem intercalado entrevistas com algo da introspecção mais especificamente, mas eu sempre trago pessoas ligadas à sociedade. O Jânio é uma pessoa que eu sou tremendamente grato, porque divulgou a sociedade imensamente, de forma espontânea, durante mais de 1 ano. Eu até dizia para ele: não se comprometa, por favor,
mas ele esteve conosco no início da nossa trajetória dentro da Sociedade do Pensamento Livre. Ele adotou a ideia da introspecção, e mais que isso, ele foi um incentivador, né, dentro da Sociedade do Pensamento, foi e é um incentivador dentro da Sociedade do Pensamento Livre. E eu sei da luta cotidiana, né, como ele mesmo colocou, de se manter um programa no ar quando se é autônomo, né, quando realmente você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer a coisa, você tem que fazer acontecer a audiência para que realmente o anunciante tenha interesse, né. Mas nós vamos continuar nesse bate-papo aqui, nós vamos para um breve intervalo, e eu espero que os ouvintes estejam gostando do nosso bate-papo aqui. Digo que se mantenham aí conosco, porque vão ter gratas surpresas desse diálogo da nossa noite de hoje. Até daqui a pouco. Voltamos, amado ouvinte. É interessante esse poema que fez a abertura do programa, né? A Voz Anônima de Face, né? Porque realmente os locutores ao longo da vida vão criando muitas facetas, né? A gente fica imaginando, é pequeno, é alto, é loiro, é velho, é novo, né? Por isso que eu sempre peço aos convidados aqui, entrevistados, que falem um pouco de sua vida, da sua trajetória, né? E o Jânio já expôs um pouco do que ele fez ao longo da vida, até ter esse contato mais permanente com o microfone, com o rádio, né, que é hoje a sua área mesmo, a área principal da vida dele hoje é a área de comunicação, né, e principalmente nos programas gauchescos, né, que vão ao ar. Eu posso garantir a vocês o programa de domingo, eu sou ouvinte constante lá em Lages, né, e é um programa que tem uma audiência fantástica e tem muitos anunciantes, né. Eu digo a ele que o programa da madrugada, ele começa às 5 da manhã, então eu não estaria mentindo se fosse, né? Não que eu não levante cedo, eu levanto cedo até porque meu trabalho exige, mas normalmente eu estou no litoral, Florianópolis, em outras cidades, né? Como estava inclusive no sábado passado em Florianópolis, e aí não posso acompanhar, mas todas as vezes que vou a Caxias e Passo Fundo, que faço 2 vezes por mês essa trajetória, né? Até envolvendo coisas da própria Sociedade do Pensamento Livre, aí sim eu saio cedo e aí ligadinho no programa, que dá para ir até um pouco depois da Ponte do Pelotas ouvindo então o teu programa pela manhã. Vou longe, a audiência vai longe, né? E é isso, Jânio, e realmente, Jânio, hoje eu diria assim, você é um especialista nessa questão do tradicionalismo da música gaúcha. Fale um pouco sobre isso. Na realidade, como é que você elabora a tua programação, as músicas, é aquilo que está mais atual, você mescla com músicas mais antigas, é a solicitação do ouvinte, como é que funciona? Eu trabalho a solicitação do ouvinte, principalmente o programa de domingo. Porque aí é o seguinte, a música nova hoje, né, nós tivemos uma fase muito difícil da música gaúcha, foi justamente quando eu voltei para o rádio no ano de 98. Ali havia uma fase, os conjuntos gaúchos estavam, não estavam criando nada. Os serranos não criavam, os serranos é o parâmetro atual, ainda é os serranos, né? E aí surgiram outros grupos e nisso entrou o movimento do Che Music, né? Que era a música, hoje vamos supor assim, como veio aquela mescla da música sertaneja, um pagodezinho, e a música sertaneja que tirou a música sertaneja do ar, sabe? Que isso aí que infelizmente nós devemos à Rede Globo. Entendeu? Sim. Porque quando criaram aquele grupo Os Amigos, se matou toda a música sertaneja que vinha da raiz. Tá? Isso quem conta foram os próprios sertanejos, que eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar muita dupla sertaneja que passava por Lages dentro da Rádio Cidade na época. Então, o show Os Amigos, a Globo, inclusive, eu lembro o dia que eles levaram o Leandro e Leonardo, pela primeira vez, que foi a primeira dupla que se apresentou no programa do Faustão, e o Faustão, ao invés de anunciar como música sertaneja, anunciou a nova música, ele foi dizer sertaneja, e disse romântica do Brasil. Né? Aí veio esse movimento atual, eu não tenho nada contra, porque a música é o seguinte, a música você põe no ar, qualquer radialista, qualquer rádio põe no ar, e quem vai decidir, quem vai gostar é o ouvinte, o ouvinte que vai ter isso. Então, por exemplo, hoje existe um grande movimento da música funk, né? Mas é o momento dela. Então não adianta, por exemplo, eu criticar. O pior que eu posso fazer é criticar, porque quando eu critico qualquer tipo de música, eu estou desrespeitando a outra pessoa. Então, por exemplo, a minha música de raiz é a música gaúcha.
O programa que eu faço é um programa de música gaúcha, ele não é um programa tradicionalista na realidade, entendeu, Léo? Porque eu não posso fazer um programa tradicionalista porque eu não tenho um vínculo tradicionalista, porque eu vim cedo do interior, eu não nasci no sítio, eu não tenho uma lida campeira. Certo. Eu adoro ver uma pessoa que faz um programa bem campeiro, que sabe o que está falando, porque ele se identifica com aquela vida, porque ele viveu. Sim. Né? Nós temos no nosso princípio de vida a vivência, falar Sem daquilo dúvida. que se vive. Né? Sem dúvida, sem então, por exemplo, eu me considero programador, sabe? Estudo a música, qual é o horário que ela cabe, qual é o tipo de música, ouço bastante, eu escuto muito pouco rádio, muito pouco. Eu pego as músicas, eu passo para o pendrive, eu escuto, eu faço o perfil do meu ouvinte, porque é o meu perfil, qual é a música que cai bem no domingo, né? Embora que ela praticamente se torne até uma música repetitiva, e eu mesclo ela. Então eu trago a música desde o início da música gaúcha que foi gravada, que quem gravou primeiro foram os irmãos Bertucci. Eu trago dos irmãos Bertucci a nomes que fizeram época, né? O Teixeirinha, alguma coisa, não muito, né? O Teixeirinha Filho, Teixeirinha Neto, que gravaram Sim. alguma coisa. E aí vem os Bertucci, aí vem José Mendes, que é um marco na música então, gaúcha. fica um pouco também centrado naquilo de mais Exatamente. antigo, E trago, por exemplo, agora nós tivemos aí o Tchê Barbaridade, que passou uma fase no Tchê Music e foi até onde deu. Eu respeito isso, né? Porque acontece o seguinte, a música gaúcha ela é muito limitada. Nós temos aqui Santa Catarina, Paraná e Rio Grande, que é onde se vende a música gaúcha. Mas eu diria que hoje ela já tem uma Já entrada foi boa no Mato Grosso. Exatamente, né? não, Mato Grosso e do vai Sul, mais né? além. Hoje ela já foi um pouco mais além, graças, de um certo modo, ao Tchê Music. Sim, sim. Porque aí alguns programas, as gravadoras aqui do Sul investiram, a CIT, que é considerada a mais forte, investiu, comprou horário na televisão para ele se apresentar. Hoje nós temos Monarcas, que tem uma longa tradição aí na música, né? Então eu procuro mesclar esse tipo de música, né? Que é aquela música que traz a autenticidade gaúcha. Autenticidade gaúcha, né? Então, mesclando, e daí o que aconteceu? Nesses conjuntos que haviam partido para a Tchê Music, só acharam a maneira de voltar. Começaram regravando grandes sucessos, os Serranos inclusive fez isso, lançou agora o terceiro CD deles, né? Grandes sucessos do passado, e os outros fizeram a mesma coisa, até que o Tchê Barbaridade gravou, voltou pegando pesado com as músicas do passado, muito bem gravado, é um grupo excelente, e agora gravou, né, um trabalho novo deles aí, mesclando também, ficou muito bom. Então eu mesclo, né? Eu procuro isso, o passado e o presente. Um pouco do antigo, um pouco do atual. Um pouco do atual, né? Mas principalmente o objetivo maior, eu lembro que inclusive uma vez você comentava comigo o seguinte, eu não sei se você vai lembrar desse comentário, mas você me dizia o seguinte, Léo, eu falava um pouco demais no programa. Isso. E eu percebi que eu tenho que falar menos e mais música no programa. Porque eu comentei contigo, inclusive, digo, pô, eu gosto do teu programa porque ele tem mais músicas, né? A gente escuta música e pouca conversa, que é diferente do meu programa aqui, que o meu programa é zero de música e muita conversa, né? E Tomara é um programa para quem gosta de conversa, né? Tomara eu fiquei parceiro quando ele convidou, já lá eu posso falar. Né? Então você me colocou isso, quer dizer, é óbvio que nisso havia uma preocupação diretamente ligada ao ouvinte. E eu acredito que o ouvinte é um pouco isso que você falou. Porque eu vejo assim, né? Eu como ouvinte, no caso, especificamente, né? É gostoso ouvir aquilo que é atual, mas aquele saudosismo sempre permanece. Então quando vem uma da antiga, né? Porque me cansas da vida, né? É verdade. Coisas assim, poxa vida, é fantástico, né? E a gente tem aquele saudosismo, queira ou não, aquilo remete a gente a um outro momento, a um baile que a gente participou, a um momento importante, histórico, às vezes, da nossa vida, porque a música tem essa particularidade. Exatamente. De nos situar dentro de um momento da história. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos aqui para o nosso bate-papo na noite de hoje com o radialista Jânio Donizete Antunes, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. Ok, amados ouvintes, voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Jânio Donizete Antunes, né? Apresentador de programas gauchescos na cidade de Lages, na 101 FM, o Gauchão 101 e o Herdeiro das Coxilhas, que começa todas as madrugadas, 5 horas da manhã. A ideia, como eu digo a vocês, não é propagar, fazer propaganda, até porque ele nem tem necessidade disso do programa. A ideia é trazer pessoas realmente de funções diferentes, profissões diferentes, para trazer essas curiosidades, né? Que são inerentes à profissão de cada um. E lembrando sempre que as pessoas que nós trouxemos aqui, para as nossas entrevistas, eles sempre têm um elo de ligação com a Sociedade do Pensamento Livre.
Eu queria que o Jânio falasse um pouquinho desse elo de ligação que ele tem com a sociedade, já que ele esteve lá nos primórdios quando nós começamos o nosso trabalho. Jânio, quer dizer alguma coisa para nós sobre a sociedade, sobre a introspecção? Assim, eu gostaria de falar sem rasgar seda, né? Sem rasgar seda, porque acontece que o que é verdade é verdade. A Bíblia, numa parte, Jesus Cristo diz: conheça a verdade, ela te libertará. E eu parto desse princípio que quando a gente aprende a andar com a verdade, as coisas funcionam. Por quê? Porque ir buscar a verdade, acima de tudo, é buscar você mesmo. E eu aprendi uma boa parte disso dentro da sociedade. As poucas reuniões que eu participei foram importantíssimas para que eu criasse esse vínculo comigo mesmo. Na experiência da vida, eu comecei a notar que as pessoas se preocupam demais com a vida dos outros, na realidade. É um fato. É um fato, né? E um dia eu encontrei uma pesquisa que dizia que 85% do povo brasileiro vive a vida do outro. É verdade. O nosso companheiro que estava falando que ontem ele esteve na festa do Pinhão. Então o jovem, ele quer ser o Neymar, ele quer ser o Luan Santana, ele quer ser o Gustavo Lima, enfim, ele quer ser, e isso faz parte da maneira que a gente é criado, e aqui no Brasil nós temos essa cultura: você tem que ser igual ao fulano, então sempre procurando ser igual a alguém. Nunca nós somos preparados para nos identificar com o trabalho daquela pessoa. Eu costumo dizer que há um equívoco na pergunta, né? Quando a gente pergunta como é que está o fulano, não, o fulano está bem, comprou um carro novo, tem uma casa nova, né? Então essa ideia de bem-estar, ela está muito, vamos dizer assim, colada à questão material, à questão financeira. E estar bem, em primeira instância, é estar bem consigo mesmo, né? Verdade. Que é esta a proposta da introspecção, né? E aí a necessidade de se voltar para si. Exatamente. E o mundo te prepara para você ser melhor do que o outro. E esquece que, na realidade, você tem que ser melhor do que você mesmo. Por quê? Porque aí entra a introspecção. O que é você ser melhor do que você mesmo? É porque nós temos falhas, nós temos defeitos que nos impedem de ser felizes, de ter uma vida, de ter uma convivência feliz com aquilo que nós fazemos. Eu vejo que a maioria, por exemplo, eu conheço muito radialista que é infeliz naquilo que faz. E as pessoas pensam: é porque o rádio é fácil, é só chegar lá e falar, e não é assim. Não é assim. O sonoplasta desenvolve um trabalho, ele tem que estar atento o tempo inteiro. Principalmente agora com as novas tecnologias, você tem que passar e-mail, você tem que saber lidar com o computador, enfim, você tem que estar atualizado. Então isso faz com que você se prepare. Não para ser melhor do que o outro, mas para ser melhor do que você mesmo. Porque quando você está bem, o que você faz? Você presta o teu melhor serviço. Sem dúvida. Você trabalha com satisfação. Essa, inclusive, Jânio, se me permite, é uma das máximas da sociedade do pensamento livre. Exatamente. Ninguém dá ao outro aquilo que não possui em si mesmo. Né? Então é capacitar-se para se tornar capaz de desenvolver o melhor. Inclusive em relação à sua própria profissão. Exatamente. Então não é superar o outro, é superar a si mesmo, no sentido de sempre levar a algo melhor. Exatamente. E aí entra uma questão, por exemplo, a parte financeira. Você pode melhorar a tua parte financeira? Sempre pode. Sempre pode. Você pode ser um sonoplasta e melhorar a tua parte financeira sendo sonoplasta. De que forma? Dependendo do teu tempo, tu pode pegar a pastinha da rádio e lá vender. É verdade. Então, pode agregar, né? Agregar e viver sossegado. Por quê? Porque você gosta de ser radialista. E muitos se cansam até de ser radialista. Por quê? Porque ele só sabe chegar, sentar, fazer aquele horário dele e pronto. E o microfone é uma arma de faturar dinheiro. Se você souber utilizar essa arma, agora é claro que se você faz um trabalho bem feito e você sai contente, porque a gente tem épocas que você está bem financeiramente. Eu costumo dizer assim, sabe, que eu coloco às vezes até que o erário, ele nunca deve ser o objetivo e sempre a consequência. Exatamente. Então eu vejo assim que quando você presta um trabalho que realmente é um trabalho competente, a consequência é o caso do teu programa. Quer dizer, quantos anunciantes eu nem faço ideia, porque não é incontável, porque são de fato muitos. Ora, isso é consequência de um trabalho que está sendo produzido. Exatamente. Então, se esse indivíduo que faz o trabalho não se prepara para esse trabalho, ele não obtém o resultado. Quer dizer, então é muito triste se lutar por um resultado, quer dizer, ou seja, desenvolva-se que o resultado é consequência. Exatamente. É mais ou menos isso. Voltando na questão, o Jânio disse que ele é um frequentador de poucos encontros, na sociedade. Eu até quero justificar por ele que ele não pode sair quase à noite, mas ele sempre que pode está participando conosco, e principalmente no início da sociedade esteve muito presente conosco. Eu até acredito que agora termina
passando esse inverno termina o... eu esqueci da palavra, meu enclausuramento, né? Eu estou enclausurado, eu tive um problema seríssimo de saúde, né? Não grave, mas seríssimo no seguinte sentido. É porque eu levanto muito cedo, eu acordo às 4 da manhã, e aí há aquele choque térmico por causa que a aparelhagem da nossa rádio é toda junta com a cabine de estúdio. E lá fica o ar-condicionado ligado. Então você tá no frio, de repente você pega o ar quente, ou muitas vezes muito gelado. Inclusive era para mim trabalhar agora na festa do Pinhão, fazendo estúdio, porque lá na festa eu já trabalhei até 2008. Justamente por participando da Sapecada junto com o Lagoa, que é uma figura bem conhecida também. E ele também, você não vai participar esse ano? Eu digo, não vou. Lá no parque eu já não estava mais participando desde 2008, daí eu estava fazendo o estúdio na rádio. E esse ano, por causa de um link, né, não foi necessário eu ir em primeiro lugar, e se necessário fosse, foi bom que não deu certo, porque ia ficar muito gelado, porque tinha que utilizar a temperatura de 16 graus. 16 graus para mim, por causa do vento que fica ao redor do ambiente que se cria, o clima que se cria ali dentro, fica gelado. Então eu passei por estou fazendo um tratamento para melhora da saúde, a minha imunidade estava muito baixa. Quando eu estava começando a melhorar disso, começou a dar problema de garganta, né? Mas aí eu descobri no remédio caseiro a cura, sabe, Léo? Graças a Deus, né? Fico contente. Eu estou usando mel, né? Uma colherzinha de mel, não posso usar em excesso, porque senão dá muito colesterol. O mel com aquele sprayzinho que ele é muito forte, aquele do mel também. Eu tenho problema de apagamentos devido a um problema que eu tive de saúde, né? Do próprio mel, seria quase como uma seiva do mel, me faltou a palavra agora. Própolis, muito bem lembrado pelo garoto. Então eu passo o tratamento e graças a Deus está dando certo, melhorou bastante a garganta, né? Então eu espero ainda, vou continuar esse tratamento agora até o final do inverno, para aí eu poder voltar a frequentar, eu frequento outras reuniões também, né? E acima de tudo voltar à Irmandade, que me foi muito útil. Então, como a gente estava falando, Léo, a partir do momento que você se concentra em você, se você não pode ajudar o outro, você não está atrapalhando, que é a melhor ajuda em primeira instância. Agora, não adianta eu querer ajudar o outro, por exemplo, numa questão que é preponderante, o tal do achismo. As pessoas não sabem cuidar de si mesmas, mas elas acham tudo na vida dos outros. O Léo acabou de falar do convidado que virei aqui hoje, que trabalha no CRENS. O CRENS é um centro de tratamento para pessoas que são dependentes de drogas. E eu trabalhei num grupo de família, 2 familiares que estavam com essas pessoas lá internadas, porque eu também tive esse problema na família. E a maioria das famílias iam lá, e eu vim aqui porque a minha vizinha acha que eu devo internar. Eu vim aqui porque meu vizinho acha, todo mundo ia porque os outros achavam que devia internar. Internava, dali 15 dias, eu lá reclamar na reunião, que os vizinhos estavam achando que não era feito um bom tratamento. Né? Então o que é o achismo? Você lembra uma vez que eu fiz um comentário, você até ligou, Jânio, achei muito engraçado o que você disse. Quem acha não sabe. E eu penso, eu vou falar aqui a minha opinião, sem ofensas a ninguém. Eu falo aquilo que eu penso dentro daquilo, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Mas se você não sabe, não fale. Né? Indique alguém que possa saber. Não tome, não fale do café que você não tomou. Você pode falar do café que você tomou. É interessante que nesse aspecto a gente faz um alerta, né, no livro Sociedade do Pensamento Livre, que há uma tendência meio natural de querer alguém que nunca foi pai ensinar como se educa um filho. Então, é óbvio que às vezes você pode ter uma experiência teórica acentuada sobre o assunto, pode ser um estudioso desse assunto, não é? Isso não invalida a orientação que você venha a dar. Mas é claro que a orientação seria muito mais completa se você tivesse vivido a experiência prática no sentido da sua própria vida. Ou mesmo aquilo que a gente às vezes diz, né? Pessoas que fazem palestras para empresários sem nunca ter tido noção do que é realmente você ter uma empresa, as dificuldades que se apresentam, as superações cotidianas, né? Então, na Sociedade do Pensamento Livre, nós temos tido esse cuidado de o pessoal que faz palestra, né? Por exemplo, o nosso palestrante empresarial, Andrés Valdrigues Lins, está à frente do trabalho de 3 empresas, né? Então é um indivíduo que vive no cotidiano as mazelas, as alegrias, as dificuldades de ser um empresário, né? De equacionar as questões que se apresentam. Consequentemente, eu diria, sem, como diz você, puxar brasa para o meu assado, né? Mas que, poxa vida, eu acho que é uma pessoa competente para falar de algo da qual lhe acomete. E isso não invalida a experiência teórica, né?
Mas é claro que essa experiência é muito mais enriquecida, né? Então eu vejo que em todas as áreas, por isso até esse motivo de a gente trazer pessoas aqui de profissões diferentes, porque como é que eu posso falar de algo que eu efetivamente não experienciei, não é? Como é que eu posso falar, como disse você, como um tradicionalista se eu não o sou? Não sou. Ou se eu não vivi. Então achei muito honesto da tua parte essa questão de você elaborar a programação dentro de um conhecimento prévio daquilo que é mais ou menos um histórico da tua própria vida, né? Porque é isso, quer dizer, a sociedade do pensamento livre, ela busca aquela velha história lá de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? E a gente diz o seguinte no nosso livro: ninguém é descartável. Cada um vem ao mundo tal como ele o necessita. Então o mundo tem um lugarzinho certo para cada ser. Agora é necessário que esse ser descubra a sua real competência. Para se sentir bem naquele meio onde ele vive. Exatamente, quer dizer, como você que faz o teu programa com alegria, né? E nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com a nossa entrevista aqui hoje, na noite de hoje, com o Jânio Donizete Antunes, sócio pensador e apresentador do programa Gauchão 101 e herdeiro das coxilhas na rádio FM 101 de Lages. Voltamos, amados ouvintes, aqui no programa Pensamento Livre. Na noite de hoje temos o prazer da presença do radialista e sócio pensador da Sociedade Pensamento Livre, o Jânio Donizete Antunes, que estamos levando esse bate-papo aqui gostoso, né? Você que pensa de repente trabalhar no rádio, ver aí as barreiras, as dificuldades, né? Mas as alegrias também que a gente tem, né? De estar aqui, a gente depois que... Você sabe que todos os programas que nós fazemos aqui, a gente posta na internet, no YouTube, temos muitas pessoas nos acompanhando na internet, online nesse momento, agradecemos a audiência. E é interessante quando a gente escuta novamente esses programas, sabe? Eu tenho tido um aprendizado enorme, porque eu até por interesse pessoal e interesse da sociedade, escuto todos os programas que são aqui editados posteriormente para fazer uma avaliação no sentido de melhorar, no sentido de ter uma adequação cada vez melhor para levar o ouvinte a algo que realmente construa, que realmente edifique, né? E vejo que até agora muito pouca coisa que a gente descarta, entende? Quer dizer, quase tudo realmente tem sido de uma utilidade fantástica. Jânio, está aí à tua disposição o microfone para você fazer as tuas considerações. Nós estamos caminhando agora quase para o último bloco. Falar mais alguma coisa a respeito dos teus programas, de como eles se processam, enfim, fique à vontade. Bom, eu quero dizer o seguinte, né? O tradicionalismo, por exemplo, ele é seguido de várias formas. O Tia Music, o movimento Tia Music trouxe o jovem para a bombacha, né? Nós sabemos hoje que existe o modismo do jovem se pilchar, mas é uma maneira do jovem ser tradicionalista. Sem dúvida. Então é como você disse, nada se descarta. E a música é aquela coisa, quem grava busca o sucesso, porque todo mundo vai em busca do financeiro também. Agora você nunca sabe qual é que vai ser o sucesso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então o que eu quero dizer é que eu gostaria muito de fazer um programa bem tradicionalista, falando, né? Porque é bonita a pessoa que tem a vivência e o conhecimento. Eu não tenho. Então o que eu fiz? Eu procuro conversar o mínimo possível. Estou aproveitando para conversar bastante aqui hoje, né? Estou jogando as mágoas. Se sinta em casa. Procuro conversar o mínimo possível. Foi a forma que eu encontrei, que deu sucesso, né? Que está me dando sucesso, graças a Deus. A audiência é muito grande. E rodar aquelas músicas que se identificam. Eu lembrei. Tem um cidadão que mora aqui, o Tacílio Costa, quantas vezes eu acordei ouvindo o programa dele, né? Depois eu me tornei um radialista, né? Graças a Deus, que eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de poder voltar ao rádio, né? Depois de ter me afastado, e viver da forma como eu vivo hoje. Sou uma pessoa que vivo cheio de problemas, porque problemas todo mundo tem, mas hoje, né, com os aprendizados da própria vida, com a vivência, né, e não com conselhos, mas com a troca de experiências com determinadas pessoas que fazem parte desse vínculo, hoje eu sou uma pessoa que enfrenta esses problemas. Problema tem que ser enfrentado. É como levantar de manhã, né? Você vai ter preguiça enquanto você não acorda, mas acordou, você tira a preguiça, né? Acordou, uma boa oração, um agradecimento por mais um dia e deixar a tua vida acontecer da forma que ela tem que acontecer. E é claro, algumas coisas tu pode mudar, então muda aquilo que tu pode, né? Mas muito eu aprendi, lógico, que foi dentro da sociedade, como eu disse, poucas reuniões eu participei,
mas é claro que eu li o livro, e aquilo que eu peguei, o pouco que eu peguei, me ajudou e foi de grande valia. Quem sabe se amanhã depois a gente possa, né, Léo, estender, ter a reunião aqui no Tacílio Costa, quem sabe a gente possa estender, porque as pessoas têm que ir em busca daquilo que elas gostam. Então você tem que superar você mesmo. As pessoas querem melhorar, mas ficam não querem e não buscam o desejar. Quem não deseja, e o Albert Einstein foi quem disse isso, para vencer você tem que ter o desejo de vencer. Sem dúvida. Né? Então, para você parar com algo que te faz mal, você tem que desejar parar. E além, buscar um tratamento, seja onde for. Né? Se você deseja melhorar, buscar o conhecimento para como você melhorar. Eu estou buscando agora, né? Eu comprei lá um laptop, um notebook. Né? E estou buscando me aperfeiçoar, melhorar a minha parte com a internet, porque eu considero um mal, mas é um mal necessário. Uma internet bem usada, ela vale a pena. Um Facebook bem usado, dúvida, tudo que é bem usado vale a pena. Né? Agora depende de como você busca isso. Então eu quero deixar aqui um abraço. Talvez ele esteja nos ouvindo. Aprendi muito contigo, gostava muito do teu programa. O irmão do ex-prefeito Renato Nunes de Oliveira, lá em Lages, ao qual eu não tenho vínculo político. Eu gosto de deixar as coisas bem claras. Eu não tenho vínculo político com ninguém, eu não dependo da política, graças a Deus. Dependo porque ela governa meu país. Né? E o Sebastião Nunes de Oliveira. Se você estiver ouvindo, um grande abraço para você. Eu acordei ouvindo o Zé Mendes contigo, guardo isso com uma boa lembrança. E o Getúlio Miquelin, que hoje reside aqui, que foi quem me levou para a Rádio Difusora na época, quem abriu as portas, tudo através da amizade, do bom relacionamento. Eu acho interessante você fazer essas colocações, porque isso de certa forma é um incentivo, né? Eu escuto assim coisas que às vezes a gente pensa que o programa, né, talvez não esteja atingindo aquilo que a gente gostaria, mas é interessante no decorrer da semana os e-mails que a gente recebe, as perguntas que a gente recebe. Dentre tantas perguntas, inclusive teve uma senhora, que eu não vou identificar o nome, que fez uma pergunta sobre visões que ela estaria tendo e se a gente teria alguma resposta sobre isso. Eu diria que sim, nós temos respostas sim, nós temos colocações racionais, inclusive, para essas questões mais complexas. Agora, é claro, a pessoa tem que caminhar em busca da resposta, ou seja, participe dos nossos encontros em Lages, acontece sempre às sexta-feira, às 20 horas da noite, não é? Então, quando você tiver equações, coisas mal resolvidas, vá lá conversar conosco, bater um papo. Normalmente a resposta se encontra em você mesmo. E de que forma situar essa resposta, de que forma encontrar essa resposta, né? Então, as palavras que são ditas, né, que são colocadas, elas nunca são vãs, né? Elas são, vamos dizer assim, ao longo do tempo até relembradas, como você relembrou agora de alguns colegas, né, que despertaram em você esse desejo pelo rádio, esse desejo pela música, né? E em mim, de certa forma, não foi diferente, porque os aprendizados ao longo da vida é que me levaram de encontro à sociedade do pensamento livre, a pessoas que pensavam de forma semelhante a mim, que construímos essa ideia e estamos solidificando essa ideia ao longo do tempo. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos então para o nosso último bloco, na noite de hoje, com o radialista Jânio Donizete Antunes. Voltamos, amigos ouvintes, amados ouvintes, para nosso último bloco do programa Pensamento Livre na noite de hoje. Eu deixo o microfone à disposição aqui do nosso amigo que atendeu o nosso pedido, que esteve aqui conosco, o sócio pensador, radialista Jânio Donizete Antunes. Jânio, o microfone está à sua disposição. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a você pelo convite, né? Quero agradecer a oportunidade que você deu e tem dado a tantas pessoas de buscarem a si mesmo através desse programa de vida, que eu considero um programa de vida, que é a introspecção, né? E o convite toda sexta-feira, 20 horas. Lá em Lages é fácil de achar, você cai na Avenida Caral, na Belisário Ramos, indo em direção à ponte da Frei Gabriel. Perguntou onde que é a ponte da Frei Gabriel, né? A ponte da Milquimone, como o pessoal conhece, né? Ali é fácil, você vai deixar o telefone, vai ter o pessoal distribuindo cartaz aqui em breve também, né? Fazendo panfletagem. Então deixa o convite, né? Se você quer melhorar, melhore para você mesmo. Não se preocupe com os outros. Primeiro de tudo, você estar bem, tem que estar bem com você mesmo.
Nós temos um ditado, uma regra, eu uso comigo, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, porque somente estando bem, eu posso passar o bem para os outros, e como é gostoso e maravilhoso passar o bem para os outros. Você faça uma colocação na tua vida e faça um testezinho. Quando você for falar dos outros, fale primeiro de bem, e depois você fala de mal e veja qual é o que vai te dar mais prazer, satisfação, mais resultado, mais paz. É isso que a gente aprende na introspecção e aprende na Sociedade do Pensamento Livre. Venha fazer parte você também, o convite, e quem sabe de repente amanhã depois você está lá em Lages, trabalhando com a gente, melhorando a si mesmo, nos ajudando a melhorar, porque é assim que funciona, um ajuda o outro, e amanhã depois você pode estar montando a filial, a subsidiária aqui em Otacílio Costa. Então eu quero deixar meu abraço aqui ao povo otacilense. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui, Léo. Muito obrigado a você, muito obrigado. Eu não perguntei o nome do jovem aqui Júnior. O Júnior aqui da Sonoplastia. E muito obrigado a toda a Rádio Cidade como um todo, porque o Otacílio Costa é a Rádio Cidade. A Rádio Cidade é a voz de Otacílio Costa. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado a você mais uma vez, Jaime, por ter atendido ao nosso pedido. E assim, quando você estiver por lá, rodando lá no teu carro, lembra de sintonizar o nosso amigo aí nas madrugadas, das 5 da manhã, até as 7, né? 5 às 8. Das 5 às 8 da manhã ou no domingo, né? Praticamente das 10 às 2 da tarde, quase todo domingo de manhã. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando aos ouvintes que a nossa lista de convidados aí, nós temos ainda o sociólogo, a socióloga, nós temos aí o pessoal do Crença que vão vir aqui posteriormente, nós temos o que eu prometi para vocês, aquele pessoal que vai vir da Caixa Econômica para falar exclusivamente de financiamento, na medida do possível, né, que a gente também tem que respeitar a agenda dessas pessoas, a gente vai trazendo esse pessoal aí para um bate-papo, como tivemos esse bate-papo gostoso na noite de hoje. Para encerrarmos esse bloco, eu gostaria de passar para vocês um pouco de uma mensagem da Sociedade do Pensamento Livre. Vida, ser vivo definido como humano, instituído de humanidade, benevolência, clemência, compaixão, parte ínfima de uma diversidade de vida universal, incluso e partícipe do todo, ser consciente. O físico e cientista israelense Daniel Zeifman fez a seguinte observação em uma entrevista à revista Veja: a vida é um processo, não um objeto. Concordamos com ele. E temos uma enorme alegria, não só de estarmos inseridos nesse processo universal, vida, mas principalmente por podermos raciocinar livremente sobre ele e a complexidade do universo humano. A luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, mais de 7 voltas à Terra por segundo. O Sol é uma estrela de quinta grandeza e está distante a mais de 4 anos-luz da estrela mais próxima da Terra, Alfa do Centauro. Há milhares de estrelas em nossa galáxia, algumas distantes dezenas de milhares de anos-luz. Mas existem muitas galáxias. A mais próxima da nossa é Andrômeda, que inevitavelmente irá se chocar com a nossa galáxia daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Vocês poderiam pensar, fantasias de astrônomos? Mas são os mesmos astrônomos que afirmam que o próximo eclipse solar, a Lua entre o Sol e a Terra, acontecerá daqui a tantos anos em tal hora e minuto, e visível em tal lugar. Quando percebemos a grandeza do universo, ficamos um pouco perplexos diante da imensidão de possibilidades que ele dispõe. No entanto, não ficamos nem um pouco perplexos quando percebemos que o homem, este pequeno ser diante de tal grandiosidade, é capaz de raciocinar, medir, prever, descobrir, revelar e não se intimidar diante de tamanha complexidade. E não temos dúvidas de que quando a previsão dos astrônomos ocorrer, o homem já terá solucionado o problema. Talvez habitando em outros planetas, ou quem sabe até poderá dispor de mecanismos para evitar a catástrofe. Se não nos amedronta o fato de habitarmos em uma pequena bola suspensa no ar, e ousamos tentar entendê-la em todas as suas partes, desde os micro-organismos até a complexidade maior de todos os elementos que a compõem,
por que às vezes ainda temos tanta dificuldade em desvendar o ser humano? Por que nos assusta por vezes tentar compreender melhor a razão de ser? Amados ouvintes, que isto nos sirva de um momento de reflexão, porque na diversidade de pessoas que têm passado pelo programa Pensamento Livre está a grandiosidade da diversidade humana. Sabemos que do aspecto físico, nem gêmeos idênticos têm a mesma impressão digital. Ou seja, todo ser traz em si a sua particularidade única. A Sociedade do Pensamento Livre acredita que a particularidade do ser está muito além do aspecto físico da impressão digital. Que a particularidade do ser reside também na grandiosidade daquilo para o qual ele existe, ou seja, a descoberta de si mesmo. Quais são meus dons? O que estou fazendo no planeta Terra, essa pequena bola suspensa no ar? Estou aqui. De que forma me torno parte desta grande engrenagem da raça humana? De que forma saio da marginalidade da vida para me incluir na vida do todo? Qual é a parte do meu componente? Que componente sou eu desta sociedade? O que compete a mim nessa sociedade? Portanto, este questionamento, esta indagação, é que buscamos respostas através da nossa introspecção cotidiana. Sabemos, é verdade, que todo ser é introspectivo, que você, quando me escuta ou quando escuta o nosso programa, analisa, faz sua crítica e diz: isto é bom, isto é mal, isto é chato, isto é agradável. E neste momento você está tendo uma introspecção compreensiva, fazendo a sua análise do que melhor lhe compete, do que melhor lhe serve. Mas nós pedimos, estenda-se essa análise para uma análise de si mesmo. Qual é o meu papel nesta engrenagem do componente humano? Sempre que puder, se interiorize. Feche os seus olhos, deixe que o seu pensamento o leve. Deixe que o inconsciente presente no ser revele-se a nível de consciente, para trazer todos os segredos, revelar todos os segredos que em si mesmo estão guardados. E isto é possível. E isto vem de uma prática constante e introspectiva. A nossa sugestão é: comece. Quando tiver a oportunidade, nos visite. Aprenda mais sobre a introspecção. Adquira a literatura referente à introspecção. Você pode nos acompanhar pelo nosso site, pelo Facebook, sempre acessando Sociedade do Pensamento Livre. Você pode ver os nossos trabalhos no YouTube. No Facebook você tem sempre os anúncios do que está acontecendo dentro da Sociedade do Pensamento Livre. Seja um sócio, porque pensador você já é. Venha associar-se a nós para descobrir o seu real papel no mundo, portanto, sem exageros, para descobrir a razão de sua própria existência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Até o próximo sábado. Boa noite.